Sibéria, inverno de 1978. 4 caçadores experientes entram na floresta e nunca mais saem. Não sobrou rastro, não sobrou sangue, não sobrou explicação. Só ficou um diário, com uma última frase que ninguém sabe interpretar até hoje. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que os investigadores encontraram e por que esse caso foi arquivado às pressas pelo governo soviético. Antes de continuar, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu com eles. Bora pro caso. No dia 4 de novembro de 1978, 4 homens partiram da pequena vila de Ust-Ilimsk, no interior da região de Irkutsk, na Sibéria. Eram caçadores experientes, todos moradores da região há décadas, acostumados com o frio extremo e com a rotina de caçadas de inverno que podiam durar semanas. O grupo era formado por Yevgeny Sokolov, o mais velho e considerado o guia principal por conhecer a floresta como ninguém. Igor Baranov, seu cunhado. Dmitry Volkov, um jovem de 24 anos que participava pela primeira vez de uma expedição tão longa. E Andrei Petrov, amigo de infância de Yevgeny, responsável por levar os equipamentos de rádio. O plano era simples. Eles entrariam na floresta de taiga, na região conhecida localmente como Chernaya Past, que em russo significa algo como passagem negra, e ficariam por 7 dias caçando alces e ursos antes do inverno fechar de vez as trilhas. Era uma rota que Yevgeny já tinha feito outras vezes, sem qualquer incidente. A esposa de Yevgeny, Larisa Sokolova, foi a última pessoa a vê-los partir. Segundo relatos posteriores dela às autoridades, o grupo estava com bom humor, os equipamentos em ordem e nenhum sinal de preocupação. Ela disse apenas que Yevgeny comentou algo estranho antes de sair, que sentia que a floresta parecia mais quieta que o normal esse ano. O prazo combinado era de retorno em 11 de novembro. Quando o dia chegou e passou sem sinal do grupo, Larisa esperou mais 2 dias, como era comum na região. Atrasos por conta do clima não eram incomuns, mas quando completou 1 semana sem contato, ela acionou as autoridades locais. Uma equipe de resgate, formada por 6 homens da própria vila e 2 policiais enviados de Irkutsk, entrou na floresta em 20 de novembro de 1978. O que encontraram nos primeiros dias foi normal. Marcas de acampamento, restos de fogueira, uma área onde aparentemente eles haviam abatido um alce. Mas no 4º dia de busca, a equipe chegou a um segundo acampamento e foi aí que tudo mudou. A tenda principal estava armada, intacta, sem sinais de luta ou de ataque de animal. Dentro dela, os investigadores encontraram os pertences pessoais dos 4 homens, rifles ainda carregados, mochilas com comida, documentos de identificação e o rádio que Andrei carregava, todos ali, largados, como se os donos tivessem simplesmente saído para dar uma volta e nunca voltado. Não havia sangue, não havia sinais de briga, não havia pegadas saindo do acampamento em nenhuma direção clara. O que, segundo o relatório da época, era o detalhe mais perturbador, porque tinha nevado na noite anterior à chegada da equipe, e qualquer rastro recente deveria ter ficado visível na neve fresca. O policial Fyodor Andreevich Klimov, um dos responsáveis pela investigação inicial, registrou em seu relatório uma frase que ficou marcada nos arquivos do caso. É como se eles tivessem desaparecido no ar, sem sair de dentro da própria tenda. O único item que trazia alguma pista era um caderno pequeno de capa de couro pertencente a Yevgeny Sokolov. Nele, o caçador registrava anotações diárias sobre o clima, os animais avistados e a rota seguida. As primeiras páginas eram normais: registros de temperatura, observações sobre pegadas de alce, comentários triviais sobre o cansaço da viagem. Mas a última página, datada de 9 de novembro de 1978, 2 dias antes do prazo de retorno, trazia uma anotação diferente de todas as outras. Segundo o relatório oficial, a letra de Yevgeny nessa página estava visivelmente alterada, mais apertada,
como se tivesse sido escrita às pressas ou sob forte tensão. A frase dizia: "Os sons não param. Amanhã vamos até a clareira ver o que é." E era só isso. Nenhuma entrada seguinte, nenhuma explicação sobre que sons eram esses, nenhum registro do que teria acontecido na tal clareira. A equipe de resgate tentou localizar essa clareira mencionada no diário, mas a região ao redor do acampamento era densa demais e o inverno já estava avançando rápido, dificultando buscas mais amplas. Depois de 12 dias de operação, com temperaturas caindo para quase 40 graus negativos, as autoridades decidiram encerrar a busca oficial. Nenhum dos 4 corpos foi encontrado. Nem naquele ano, nem nos anos seguintes, apesar de expedições isoladas de moradores locais e décadas depois de pesquisadores independentes interessados no caso. O caso dos 4 caçadores de Ust-Ilimsk poderia ter ficado restrito a um simples arquivo policial perdido no interior da Sibéria soviética, se não fosse por um detalhe que só veio à tona anos depois: o comportamento estranho das autoridades locais durante e após a investigação. Segundo documentos que vieram a público na década de 1990, após a abertura de parte dos arquivos regionais soviéticos, o caso foi formalmente encerrado pela polícia de Irkutsk em janeiro de 1979, apenas 2 meses após o desaparecimento, com a conclusão oficial de morte por exposição ao frio extremo, corpos não recuperados devido a fatores geográficos. O problema é que essa conclusão nunca fez sentido para quem conhecia a região. Caçadores experientes como aqueles 4 não desapareceriam simplesmente por causa do frio, principalmente estando com o equipamento completo, comida e abrigo montado. Além disso, a teoria não explicava por que a tenda estava intacta, por que os pertences não tinham sido levados e, principalmente, por que não havia rastros na neve. Foi Larisa Sokolova, viúva de Yevgeny, quem primeiro contestou publicamente essa versão. Em uma carta enviada às autoridades regionais em 1980, carta que reapareceu décadas depois em arquivos digitalizados por pesquisadores independentes, ela questionava diretamente por que a investigação tinha sido encerrada tão rápido e por que ninguém parecia interessado em procurar a tal clareira mencionada no diário do marido. Não houve resposta oficial registrada. O caso ficou praticamente esquecido por quase 15 anos. Até que, em 1994, um grupo de pesquisadores e entusiastas de mistérios florestais russos, parte de um movimento que também investigava outros desaparecimentos na taiga siberiana, reabriu informalmente a discussão sobre o caso, catalogando-o junto a outros episódios da região que envolviam desaparecimentos sem explicação em áreas remotas de floresta. Esse grupo, liderado pelo pesquisador independente Mikhail Voronin, conseguiu localizar e entrevistar, em 1996, um dos moradores mais antigos da vila de Ust-Ilimsk, um homem chamado Pyotr Ivanovich Semyonov, que na época do desaparecimento tinha cerca de 70 anos e conhecia a floresta havia mais tempo que qualquer um da região. Segundo o relato de Semyonov, registrado em uma entrevista gravada por Voronin, a área onde o grupo desapareceu, a tal Chernaya Past, já era evitada por caçadores mais velhos havia gerações, não por superstição vaga, mas porque existiam relatos antigos, passados de geração em geração, de pessoas que relatavam ouvir sons que não correspondiam a nenhum animal conhecido, durante certas noites de inverno, especialmente em anos de nevascas mais intensas. Semyonov afirmou que essa informação era conhecida havia décadas pelos moradores mais velhos, mas raramente compartilhada com forasteiros ou até mesmo com as gerações mais novas, por medo de parecer superstição ou de desencorajar a caça, principal fonte de subsistência da vila. Esse relato, é importante dizer, nunca foi comprovado por nenhuma fonte oficial e permanece como um depoimento isolado.
mas ele reacende a pergunta que ficou sem resposta desde 1978. O que Yevgeny quis dizer com "os sons não param"? E o que ele e os outros 3 homens esperavam encontrar naquela clareira? Algumas teorias surgiram ao longo dos anos entre pesquisadores e entusiastas do caso. A primeira, e mais aceita entre investigadores mais céticos, é a de que o grupo pode ter sido surpreendido por uma nevasca repentina enquanto se afastava do acampamento em direção a tal clareira, ficando desorientado e eventualmente sucumbindo ao frio em um local que nunca foi alcançado pelas buscas, dada a vastidão e a densidade da floresta na região. A segunda teoria, mais controversa, sugere a presença de animais predadores de grande porte, possivelmente um urso ou uma alcateia de lobos, que poderia ter atacado o grupo longe do acampamento, embora essa teoria não explique satisfatoriamente a ausência total de vestígios, sangue ou pertences pessoais na área. A terceira teoria, adotada principalmente por entusiastas de fenômenos inexplicados, é a que ganhou mais força com o passar dos anos, justamente pela falta de qualquer evidência física concreta. A de que o grupo teria encontrado, ou testemunhado, algo na tal clareira que os levou a se afastarem voluntariamente do acampamento sem intenção de retornar imediatamente, e que o que quer que fosse impediu qualquer retorno. Nenhuma dessas teorias foi comprovada. Nenhum corpo foi encontrado até hoje. O caderno de Yevgeny Sokolov, segundo os registros mais recentes rastreados por pesquisadores como Voronin, permanece arquivado em um museu regional de história local em Irkutsk, ainda aberto na mesma página, com a mesma frase inacabada. A vila de Ust-Ilimsk continua existindo até hoje, embora bem menor do que era em 1978. E segundo moradores mais antigos consultados em pesquisas recentes, a área da floresta conhecida como Chernaya Past ainda é oficialmente desaconselhada pelas autoridades locais de turismo e caça, sob a justificativa oficial de terreno instável e histórico de acidentes, sem nunca mencionar diretamente o caso dos 4 caçadores. Até hoje, a família de Dmitry Volkov, o mais jovem do grupo, mantém uma placa simples em sua homenagem no cemitério da vila. Um túmulo vazio, sem corpo, como os outros 3. E a pergunta que fica, mais de 4 décadas depois, é a mesma que abriu esse vídeo. O que realmente aconteceu com esses 4 homens na noite em que decidiram ir até aquela clareira? Se você tem alguma teoria sobre esse caso, deixa nos comentários. Eu quero muito saber o que você acha. E se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, porque toda semana eu trago um novo caso como esse.